Volta você. Voltou. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero o desenho. Pronto, tá aí. Beleza pura. Então, nós perguntamos para a Vitória. Então, nós vamos falar agora, começar a falar sobre medidas, tá? Medidas, algarismos significativos, incerteza, isso que ele vai falar. O título do livro que ele deu, vamos colocar o título do livro aqui, ele deu, ó, Contagem, Medição de uma Grandeza, tá? Qual foi a definição que eu dei? Que grandeza é aquilo que você pode medir, né? Você faz uma medição, aqui no caso ele estende, né? Se você faz uma contagem ou uma medição, ele amplia, né, essa definição. Eu falei só em medição. Então, o que você pode medir dentro da física seria uma grandeza física. Então, aqui, por exemplo, você tem esse instrumento que mede, o velocímetro, né, mede a velocidade. A nossa amiga Vitória, tenham paciência aí, pessoal, disse que é 87. Alguém tem um valor diferente da Vitória? Alguém acha que é mais ou que é menos, ou concorda com ela? O que vocês acham aí? Nossa amiga aqui, ó, Luca. Ah, alguns responderam aqui. Legal, isso aí. Alguns responderam aqui. Deus sabe. Deus sabe, ele respondeu. Vitória falou aqui. Vitória falou 87, botou interrogação. A Sabrina de Cali falou 88, ótimo. Ótimo também para. Vou falar ótimo para a Vitória também, né? Porque senão achar que o dela está errado. Não está errado, não. Né? E que, por incrível que pareça, nem a Vitória nem a Sabrina estão erradas. Tá? Elas estão falando o valor certo. É porque elas não concordam, né? Elas não concordam entre si. Mas uma coisa elas concordam. Vocês perceberam que elas concordaram em uma coisa? Elas concordaram, deixa eu voltar lá para o desenho, elas concordaram que a velocidade é maior que 80, né? Um escreveu 87, outro escreveu 88, um rapaz escreveu 87,5, né? Então, todo mundo está concordando, pelo menos pelo momento, só um diz que Deus sabe, esse aí não falou nada, mas o restante está concordando, que é maior que 80 e menor que 90. Concorda? Concorda, né? Estão concordando. Todos eles escreveram. Vamos ver se tem alguém que escreveu algo diferente. Não, ó, todos eles. Ó. A maioria, se fosse por votação, né? Se fosse por votação, a gente escolheria 88, né? Porque muitos aqui estão falando 88. Tem um ali que falou 87,5, né? Então, também poderia ser, mas a gente não vai representar dessa forma, já vai explicar por quê. Então aqui, todo mundo tem certeza, sim, que é maior que 80 e menor que 90. Exatamente, o Vitor respondeu aqui. Ó. Todo mundo concorda que é maior que 80 e menor que 90. Então a gente tem certeza que é maior que 80 e menor que 90. Então se é maior que 80, a gente vai escrever 80 e alguma coisa, né? Então cadê o nosso amigo aqui? A gente vai escrever 80 e alguma coisa. Então vamos lá. Então correto. Então vamos lá. É a medida, né? Está fazendo uma medida ali de velocidade. Então a velocidade vai ser o quê? 80 mais alguma coisa. Vamos supor, vou colocar um valor aqui, né? Ninguém está errado, ninguém está certo. Mas vamos colocar o valor de 88. Pode ser 87? Pode. 88, qual a unidade agora? Colocamos o valor, 88. Vamos supor que a gente chegou a um acordo aqui, né? Quilômetros por hora. Então, o que a gente pode adiantar aqui para vocês? Primeiro, todo mundo tem certeza que aqui é 8. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode fazer o seguinte, você pode botar um comentário aqui, que é uma definição, né? Deixa eu ver, chamar esse aqui, ó. Que esse 88... Opa, não é isso que eu queria não, gente. Não vai dar muito certo, não. Vou tentar aqui, não, peraí. Ah, é isso que eu queria, mas saiu no lugar errado. Um minuto, eu vou tentar de novo. Aqui, ó. Esse 88... Opa, não tá dando certo. Esse 88 é o algarismo... Esse 88 não, esse 8, né? É o algarismo correto. Todo mundo concordou que é mais do que 8, né? Todo mundo concordou. É mais que 8. Então, meu amigo, esse aqui não vai dar certo, não. Deixa eu ver. Esse aqui não vai dar certo, não. Queria chamar esse dedinho aqui para baixo, ver se eu consigo. Ô, dedinho, baixa aí, velho. Não tá querendo vir, não, tá teimoso. Queria fazer isso, ó. Não é, dedinho, esse programa todo é de uma novidade. Tá. Já melhorou um pouquinho, né? Então tá aí. Então seria esse aqui. Esse 8, vou apagar o que está aqui em cima, tá? Só para não atrapalhar nosso desenho aqui. Então tá aqui, ó. Esse 8 é o nosso algarismo correto. Agora ficou melhor.
é o algarismo correto, o V8, tá? Só o 8 aqui. Eu vou colocar com cor diferente, né? Isso, vou colocar com cor diferente aqui, ó. Tenham paciência que no computador é lento mesmo, tá? Então tem que ter paciência, tá aqui em cima. Vou colocar com cor vermelha aqui, tá? Então nosso 8, vermelho não, né? Tá verde aqui, verde tá correto. Só que você não enxerga, né? Tá, faz de conta que você está enxergando o 8 aí. Então o nosso algarismo 8 é o algarismo correto. Vou fazer o algarismo correto aqui também de verde, para você entender que é dele que eu estou falando. Consegue ler correto? Todo mundo concordou que é mais que 8 e menos que 8. Então, 8, você tem que ter certeza, é o algarismo correto. Agora eu te pergunto, todo mundo concordou com a unidade 8? Todo mundo concordou com a dezena 8, mas com a unidade 8 não. Alguns escreveram 87, outros escreveram 88. Então, esse 8 aqui, vou chamar de desenhar de vermelho. Na hora que você escrever medida, você não vai ficar pintando não, né? É só para você entender. Então, o resultado é 88. O verde é o algarismo correto, e o 8 a gente vai chamar de algarismo duvidoso. Pô, duvidoso, eu não tenho certeza absoluta. Ou você pode até ter certeza, né? Você pode até ter certeza. Não, eu sou teimoso, eu tenho certeza que é isso aí, né? Mesmo você tendo certeza, a gente vai chamá-lo de duvidoso, mas vou explicar por quê. Deixa eu diminuir essa janela aqui, para a gente poder escrever aí. Isso, fica aí. Então, o nosso ali ó, é duvidoso. Então, algarismo. Não queria que fosse vermelho, não. Mas tudo bem. Algarismo duvidoso. Ok? Então, deixa eu botar aqui. Algarismo. Algarismo aqui. Deixa eu passar para preto aqui. Algarismo correto e algarismo duvidoso. Tranquilo? Se quiser anotar isso aí, pode anotar. Mas no seu livro também vai ter. Na internet também tem muitos textos explicando, tá? Então, texto para estudar não vai faltar, né? Você pode ficar tranquilo que material, se você tem acesso à internet, material você tem aos montes. Então, o primeiro algarismo... Professor, oi? Os algarismos estão escritos errado aí. Falta o S. Que é essa? Algarismo. Ah, sim, tá algarismo, né? É. É verdade, obrigado. Algarismo tá esquisito, né? Tem alguém perguntando, que diabo que é isso, né? Algarismo, nunca ouvi falar. Obrigado, jovem. É o jovem Vitor, eu acho, não sei. É o Vitor, não, né? Tô falando para tentar guardar os nomes. Deixa eu ver quem falou. Quem falou, gente? Fui eu. Eu? Vitor. Só tem um Vitor na sala ou mais de um? Acho que sou só eu. Ah, beleza. Bom que não confunde. Então, Vitor, obrigado. É o algarismo correto e o algarismo duvidoso. 88. Tranquilo até agora? Cadê o porta-voz? Responde, porta-voz. Tranquilo, professor. Tranquilo, isso aí. Pelo menos um responde. Senão eu vou pensar que eu estou falando sozinho. Não estou vendo ninguém, né? Então, beleza. Vamos dar outro exemplo. Então, esse é o duvidoso. Agora, vamos voltar lá no instrumento de medida para você entender. Porque mesmo, eu tenho certeza que é 8. Mesmo tendo certeza que é 8, você vai chamar de duvidoso. Vamos voltar lá no instrumento. Cadê aqui? Então, qual a menor divisão aqui? Veja que a menor divisão não é a unidade de medida, tá vendo? Você tem uma divisão que é uma partição aqui no 0, né? Uma marcação. Depois a próxima marcação é de 10. Você não tem a marcação de 5, você não tem a marcação de 1. Então, a menor divisão é na casa da dezena, entendeu? Você não tem divisão de unidade. Então, você está pulando aqui de uma marcação para outra de 10 em 10. Então, seu algarismo correto ali vai ser até a unidade aqui, até a casa da dezena, entendeu? Por que essa casa aqui já é chamada de duvidosa? Porque você não tem no seu instrumento de medida a divisão de unidade de medida. Esse 8 que você colocou aqui, a gente disse que você fez uma avaliação aproximada, né? Você fez tipo um achismo, entendeu? Você olhou lá para o instrumento de medida e olha, eu acho que está em cima do 8. Mas você aqui no seu instrumento, você não tem a divisão de 8, entendeu?
Você não tem a divisão de 8 ali, tá vendo? Você fala, não, eu acho que está em cima. Você pode até ter acertado, né? Pode ser que esteja exatamente em cima do 8. Só que esse instrumento que está aqui não permite você visualizar essa divisão. Então, na unidade de medida já passa a ser duvidoso. Então, aí alguém escreveu assim, 87,5, né? 87,5. Ele pode estar certo? Pode até estar certo, mais certo do que a gente. Mas não é assim que a gente vai representar. Se você já está em dúvida na unidade, então a gente vai, por convenção, você não vai escrever, por exemplo, uma outra divisão, né? Você já está em dúvida na unidade de medida. Então, no décimo, em 1/10 de unidade de medida, você vai estar mais em dúvida ainda. Então, não faz sentido você escrever 88,5, 88,2, 88, nem 88,0. Né? Por quê? Porque você está dizendo o seguinte, se você escreveu a medida desse jeito, você já está dizendo que a menor divisão do seu instrumento de medida está na casa da dezena. Então, você só vai escrever o algarismo correto como sendo 8. Esse outro 8 que você escreveu aqui já foi uma avaliação. Então, você vai voltar lá para a figura, né? Está aqui a figura. Tá, aqui já foi uma avaliação, você não tem a subdivisão. Bom, vamos dar outro exemplo mais tarde, para clarear. Um exemplo só não é suficiente, mas aqui para a gente começar, tá? Começar a falar do assunto. Aí ele discute isso aqui, tá? Ó, qual a velocidade, se é 80, está entre 80 e 90, ele vai discutindo tudo isso aí, tá? Aqui ele fala o que é medir, né? Então, o que será medir do ponto de vista do autor do livro, né? Então, medir significa o quê? Medir uma grandeza significa encontrar um número sempre com precisão limitada. Ó, isso que a gente acabou de ver, né? Vai ter uma limitação, né? A gente vai ter uma incerteza, né, nessa medida. Então, encontrar um número com a precisão limitada que indica quantas vezes ela contém uma unidade de medida. Poxa, professor, não entendi nada. Vamos entender aqui, ó. Quando você mediu 88, sempre que você mede 88, você está se referindo a 88 o quê? 88 alguma coisa. Então, você tem uma unidade de medida aqui, ó, quilômetro por hora. Então, existe uma unidade de medida que é definida, né, direta ou indiretamente. Então, vamos colocar aqui, né? Então, V é igual, quando você escrever assim, V igual 88. Né? Então, essa medida aqui está incompleta, né? Porque você precisa dizer 88 o quê? 88 vezes o quê? Você está sempre se referindo a uma definição prévia, entendeu? Então, você está se referindo à unidade de medida, que no caso aqui é a velocidade, né? Então, no caso, a unidade que ele está trabalhando é o quilômetro por hora. Então, se ele não escrever quilômetro por hora aqui, esse 88 não vai significar nada, entendeu? Tem que estar escrita a unidade de medida, porque ele está dizendo que essa medida que ele fez é 88 vezes, né, maior, 88 vezes a unidade de medida que você está medindo ali, né, a unidade da grandeza que você está medindo, entendeu? Então, esse quilômetro por hora aqui não está aqui só para enfeitar, né? Está aqui para dar significado a 88, porque se eu escrever aqui, por exemplo, 88 metros por segundo, isso aqui já é outra medida. Apesar do número ser 88, também é o mesmo valor, né? O valor numérico isolado é o mesmo, 88. Mas se eu escrevo metros por segundo, já significa outra coisa, né? Outra medida totalmente diferente. É a mesma grandeza, velocidade, mas o valor 88 passa a ser totalmente diferente daquele outro 88. Então, 88 metros por segundo é bem diferente de 88 km por hora, apesar do valor ali, né, o valor 100 a unidade, ser igual, né, totalmente igual, tá vendo? Então, você tem que ter, quando você mede, você está comparando com a unidade pré-definida, né? Então, você tem que escrever aqui 88 e a unidade, tá? Então, essa aqui, ó, só para ir adiantando, metros por segundo é a unidade de medida da velocidade, né, no Sistema Internacional de Medidas. O que é o Sistema Internacional de Medidas? Né? É um sistema de unidades, um conjunto de unidades, é um pacotinho, né, como se tivesse um pacotinho guardado, né, com todas as unidades de medida de todas as grandezas, né, utilizadas, né, em diversas áreas da ciência. Então, você tem um conjunto de medidas ali que já foram previamente definidas e que foram acordadas entre os países, né,
pelo menos a maioria deles, a maioria dos países, que vão usar, né, quando forem trabalhar com ciência, né, dar resultados, né, de medidas científicas. Né? Então, a maioria dos países, né, quando você vai publicar resultados de medidas, publica utilizando o sistema internacional. Então, é um sistema que os países utilizam para poderem se entender, né? Facilita o entendimento. Né? Se todo mundo usar o mesmo sistema, né, de medidas, fica mais fácil de se entender. Mas existem vários, né, tipos de medidas. O que a gente vai usar mais são as medidas, são as unidades, né? São as unidades dentro do sistema internacional, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, vai aparecer quilômetro por hora, vou botar, tá? O quilômetro por hora não faz parte do sistema internacional, né? Mas nas estradas é a unidade utilizada, né? Então, aqui você vai aprender a converter de um para outro, né? Quando a gente for utilizar o sistema internacional, que é o metro por segundo, então, se você precisar utilizar o sistema internacional, você vai precisar converter, né, uma unidade para outra. A gente pode fazer também alguns exemplos para você entender. Né? Você já estudou isso, eu acho, uma vez na vida. Quem não estudou vai aprender agora, tá bom? Então, é isso que ele está falando ali. Então, você precisa ter a unidade de medida. Vamos voltar lá no texto e ler novamente. Então, ele fala que uma grandeza significa medir. Né? Medir significa encontrar um número. E aqui, no caso da velocidade, a gente, né, o autor do livro que exemplificou a medida usando um velocímetro, por exemplo. Ele encontrou um número aqui, esse número, sempre com precisão limitada. A gente viu, né, que alguns falaram, a medida é 88, não, a medida é 87. Então, você tem uma precisão limitada, você não sabe exatamente qual é o valor real. Você tem um valor ali que se aproxima do valor real, né? Então, que indica quantas vezes ela contém uma unidade de medida, tá bom? Então, sempre que você está medindo, você está comparando aquilo que você está medindo com uma unidade de medida já previamente definida. Então, quando você mede a sua massa na balança, você vai lá na farmácia, sobe na balança e vê lá, eu tenho 60 quilogramas, né? Então, quer dizer que a sua massa é 60 vezes a unidade de quilograma. Então, você está vendo que sua massa é 60 vezes a unidade de quilograma. Então, a medida é sempre isso, sempre você compara com uma unidade padrão, né, que foi previamente definida. Então, por exemplo, quando a gente usa temperatura, por exemplo, fala em graus Celsius, aí já não é exatamente uma medida. Por quê? Graus Celsius, temperatura em graus Celsius não é exatamente uma medida, porque apesar de você ter as divisões ali de graus Celsius, né, 32 graus, 33 graus, né, de 32 para 33 você tem 1 grau Celsius, o mínimo, se você for baixando a temperatura, você vê que fica negativo ali, né? O valor fica negativo e chega lá menos 273. Então, na verdade, você não tem uma unidade mínima, né, de grau Celsius. O que você tem é um valor mínimo, né? Então, ali a ideia de temperatura não seria bem a ideia de medir, né? A ideia é simplesmente de você atribuir um valor a uma temperatura, mas não seria exatamente medir, né? Porque você não tem uma unidade mínima de temperatura, um pacotinho mínimo de temperatura. Agora, se for na escala Kelvin, aí sim, né, você pode até dizer que você está medindo. Por isso que a escala Kelvin, né, é a unidade científica, né, do sistema internacional. Você tem a unidade Kelvin como sendo a unidade de temperatura. Tá? Mas, geralmente, as grandezas físicas você vai poder comparar com uma unidade padrão. Aqui no livro ele considera, né, aqui tá vendo? A Kelvin, tá vendo? Que aí você considera como medida. Graus Celsius já não seria bem isso. Então, aqui você tem algumas unidades do sistema internacional, tá? Então, você tem um metro, que é a medida de comprimento, né? O símbolo é M, quilograma, segundo tempo, né? Ampere é para a corrente elétrica, tá? Kelvin é a temperatura. Você veja que não tem graus Kelvin, né? Só Kelvin, tá? Temperatura em Kelvin é só Kelvin, você não fala grau, né? Tá? Porque grau é grau Celsius, já não seria uma medida, apesar de ser temperatura. Mol, né? Quantidade de matéria. Candela, intensidade luminosa. Radiano, medida de ângulo. A gente vai usar muito isso aqui, tá? Geralmente você usa grau, né? No ensino fundamental você usa muito falar em grau. Em física, a gente vai usar o ângulo em radiano, mas a gente vai definir mais tarde com calma o que é o radiano, né? A gente vai converter graus Celsius para radiano, a gente vai aprender a fazer isso, mas isso é tudo com calma, a gente vai explicar ainda, tá? Não fique preocupado não, que quando aparecer algo novo a gente vai explicar para vocês, tá? Então, quando a gente começar a medir ângulo em radiano, nós vamos explicar o que é o radiano, daí como converter de grau
né, para radiano, tá bom? Então, do que a gente vai usar aqui, né, dessas medidas? A gente vai usar o metro, né, a gente vai usar muito o quilograma, pode até marcar isso aqui tudo, quilograma segundo, né, você vai usar essas três primeiro, ampere só no terceiro ano, você vai estudar eletricidade, né, Kelvin no segundo ano, você vai estudar, né, temperatura, mol, pode ser que apareça, mas acho difícil, né? Geralmente é no segundo ano que você vai estudar, né, termodinâmica, aí vai aparecer essa quantidade lá. Em química também, né, você usa. E o radiano, então, dessas que estão listadas aqui, nós vamos usar essas quatro, do sistema internacional, tá? Essas aqui são unidades do sistema internacional. Por exemplo, distância, a gente vai usar também centímetro, né, quilômetro, pode aparecer de vez em quando polegada e assim por diante, tá bom? Ele listou algumas aqui do sistema internacional. Aqui ele faz algumas conversões, né, que podem aparecer, né, alguns múltiplos aqui, tá vendo? Minutos, segundos, hora. Então, esse aqui a gente vai usar, você pode treinar aí depois. Eu vou passar uns exercícios para vocês treinarem. Vocês já sabem fazer isso, né? Acredito. Se não souber, é só perguntar depois. A gente passa um exercício até para fazer um teste, né, para ver se vocês estão sabendo fazer, né? Aqui ele fala até, vendo a relação entre radiano e graus, tá vendo? Radiano é aproximadamente 47 graus, mas isso mais tarde, no momento certo, a gente vai explicar, né? Porque ele só diz, não, um radiano é igual a 57 graus, pronto. Mas mais tarde a gente vai definir o que é exatamente um radiano e através dessa definição a gente vai chegar à conclusão, né? Vai fazer uma conta, entendeu? A gente vai fazer uma conta e chegar à conclusão que o 1 radiano equivale a aproximadamente 57 graus. Então, vocês vão entender por que existe essa relação aqui, tá? Uma relação aproximada, mas existe aqui, tá? Existe também aqui no nosso estudo algumas representações de múltiplo, né? Então, está aqui nessa tabela aqui, deixa eu ver como que ele chamou aqui. São prefixos, tá vendo? Então, a gente vai usar alguns deles também, pode aparecer. O que a gente vai usar? Sempre que você precisar, está escrito lá, mega newton, por exemplo. Eu não sei o que é mega newton. Você vem nessa tabelinha aqui e olha, entendeu? Não tem problema. Vai chegar uma hora de tanto você usar, você vai guardar na memória alguns desses valores aqui, não tem problema nenhum. Então, geralmente, a gente que aparece muito é o quê? Mega, né? O giga aparece muito na informática, né? O mega às vezes aparece, não é muito frequente não, vou até tirar daqui, mas aparece muito o quilo. Então, você tem lá o quilograma. O que é o quilograma? É 1 grama multiplicado por 1000, né? Porque quilo, você vai entender esse prefixo aqui, quilo, como significando 1000, entendeu? Ou seja, 10 à terceira. Aqui ele escreveu em potência de 10, tá vendo? O quilo significa 1000, tá aqui, ó, 1000 do lado direito aqui. Em potência de 10, você tem 10 à terceira. Então, se você tem, por exemplo, quilograma, kg, né? Então, significa o quê? 1000 gramas, né? Você tem quilômetro, ou seja, quilômetro. Você tem 1000 metros e assim por diante. Entendido? Então, você vai colocando esses prefixos, né? Para representar algumas medidas. Às vezes você está escrito lá 1000 newtons. Você não quer escrever nem na forma 1000 newtons e nem em potência de 10, 10 à terceira newtons. Você pode resumir também usando esse prefixo, né? Você pode escrever quilograma para representar 1000 gramas, pode escrever quilonewtons para representar 1000 newtons, entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum que vai aparecer aqui. Centímetro, né? Centímetro aqui, tá aqui, tá vendo? Você vai escrever na frente do metro, por exemplo, escreve C, aí fica centímetro, ou seja, a centésima parte, né? Então, centímetro é a centésima parte do metro. Tá aqui, ó, cent, né? E aqui, ó, 0,01, ou 10 a menos 2, né? Então, significa que quando você colocar o C, né? Centímetro, aí passa a ser a centésima parte da medida, né? Da unidade de medida que você está usando. Uma que aparece muito é essa aqui também, ó. Vou botar aqui, ó. O milho, né? O Mzinho você põe o litro, você botar ml, vai passar a ser mililitro, né? Ou seja, a milésima parte do litro. Então, se, por exemplo, quando você vê falar lá 1 ml, né? 1 ml de uma substância, um volume, isso, né? Uma quantidade de volume. Então, 1 ml significa o quê? É a milésima parte do litro, entendeu? ml é mililitro. Então, 1 ml é a milésima parte do litro. Então, é 1 litro, né, o volume de 1 litro dividido em 1000 partes iguais. Tá?
Parece também o micrômetro, se for metro, né? Micro, se você for usar prefixo na frente de uma distância, por exemplo, fica micrômetro, né? Fica seria 1 milhão de partes, né? Você pega o metro e divide em 1 milhão de partes e você teria o micrômetro. Tá aqui, ó, 10 a menos 6, né? Então pode ser, por exemplo, Newton, micronewton. Se você escrever micronewton, significa que é a milésima parte de 1 Newton. Então esses são os mais utilizados. Tem outros aqui, tá vendo? Nano, pico, fento, ato, zepto, iopto. Isso aqui eu nunca ouvi falar, iopto, nem zepto. Até fento eu já ouvi falar. Esses aqui são meio que novidade também até para mim. Tera, né, é muito comum, que a gente já usa aí na informática, né? 10 a 12 é bastante, né? Giga, 10 a 9. Bom, então vai aparecer, então esses que eu marquei aqui são os que geralmente vão aparecer. Mas se aparecer outro, você vem nessa tabelinha que olha, né, qual é a relação, tem aqui a potência de 10, tá? Você olha aí e resolve o seu problema. Tranquilo? Aqui já começa a falar de outra coisa, dois extremos, né? Começa a falar de de velocidade da luz, né? Distância medida com unidades. Distância muito grande, que ele fala em medida de distância usando a velocidade da luz, né? Geralmente, distâncias astronômicas, elas são muito grandes, entendeu? Então, o que você faz? Você pode usar em astronomia, geralmente se usa, e você vê muito em filme também, né? Os caras vão falar, distância de tantos anos-luz, né? É porque as distâncias astronômicas são enormes, né? Então, se você usar o quilômetro para medir distâncias astronômicas, vão ficar valores muito altos. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui, né? Um ano-luz, né? Um ano, né? Que é a unidade, né? Usando o ano-luz como unidade. É um valor de 9,15 vezes 10 a 12, então uma distância assim, até difícil de imaginar, né? Então aqui ele define o que é um ano-luz, né? Um ano-luz é o quê? Então vamos escrever aqui na nossa página que estava em branco, não está mais, só para você saber, né? Que às vezes pode aparecer distâncias medidas em ano-luz, tá? Só para você não ficar perdido, então o que seria a distância medida em ano-luz? Então você vai falar lá, um ano-luz, o que seria isso, né? Um ano-luz, uma distância, vamos botar distância de um ano-luz. Deixa eu aumentar a letra aqui, porque se você tiver no celular, né, é mais fácil você ver. Chegar para cá, pronto. Então, distância de ano-luz. Ali o finalzinho, né, ele está fechando com isso. Então, a distância... Está acabando também o tempo, né? Vamos encerrar aqui por hoje, então. Só vou escrever isso aqui. Então, a distância de um ano-luz é o quê? É a distância que a luz percorre em um ano, entendeu? Então, a distância que a luz percorre, então uma distância enorme, que a velocidade da luz percorre em um ano, entendeu? E qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz é, olha só, hein, só para você ter noção, 300 mil quilômetros por segundo, né? É difícil de imaginar, né? É tão grande que não é qualquer instrumento, né? Você tem instrumentos especiais só para medir a velocidade da luz. Então tá aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, um feixe de luz, né, no vácuo, caminha a uma distância de 300 mil quilômetros. Então, para você saber a distância correspondente, isso aqui é a unidade de distância, tá? E não de velocidade. Então, a distância de um ano-luz. Então, o que seria um ano-luz? É a distância que a velocidade, né, que a luz percorre com essa velocidade aqui, ó, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, você tem que pegar o tempo de um ano em segundos, né? Depois multiplicar esse tempo, né, por essa velocidade que você vai achar a distância percorrida. No seu livro ele colocou a distância aqui, ó. Se quiser conferir depois, você calcula, né, e vê se dá isso mesmo. 9,46 vezes 10 a 12 km. É uma coisa inimaginável, né? E distâncias muito pequenas também, você pode ser que você ouça falar de angstrom, né? E angstrom é 10 a menos 10 metros. Então, distâncias, né, interatômicas, né, pode ser que apareçam essas medidas. Então, para você não se assustar, ele apresentou aqui, né? E apresenta outras medidas também, né? Polegadas, né? Você pode ouvir falar também, né? Polegadas, chama aqui, né, de volta às medidas do rei, né? Polegada, o que é uma polegada? Você pega a largura do seu dedão, essa largura do seu dedão é aproximadamente uma polegada. Então, o próprio nome da unidade te dá a ideia do que é uma polegada. Então, 20 polegadas seriam 20 dedões um do lado do outro, né? Essa distância aí, marcada por 20 dedões, seriam
essa distância de 20 polegadas, entendeu? Então, pode ser que você ouça falar nessas medidas durante o curso de física. Ok? Vamos parar por aqui, porque já deu tempo, né? Já está 14h28. Vamos parar por aqui. Foi um prazer aqui estar com vocês. Espero que tenham suportado bastante aí, né? Sem dormir muito. Aqui, grandeza que foi medida nunca é exata, exatamente. Sempre que você está medindo, você tem uma incerteza. Fala, pode falar. Oi? Não, foi só falar um valeu, professor. Ah, sim, valeu, jovem. Até mais, então. Qualquer dúvida, pode mandar pelo Zap, tá? E você pode mandando ali suas dúvidas pelo Zap e à medida que a gente for avançando, se vocês quiserem tirar dúvida na sexta, vocês podem tirar também, enquanto vocês precisarem, tá bom? Então, a princípio, até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau, professor. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.